Laratov a todos, que Yahweh nos abençoe. Em nome do Mashiach Yahushua, eu estou fazendo aqui uma sequência de um estudo muito bom, antigo, da época que a gente começou a aprender sobre a restauração da fé israelita, sobre os nazarenos, sobre a origem do relacionamento com a cristandade, que é muito complicada, porque são coisas que você tem uma visão diferente, né? Então não adianta você querer debater com um cristão, ou debater com um espírita, ou debater com um judeu ortodoxo, porque eles vão ter os métodos deles. E eles utilizam até coisas da Torá para focarem sobre alguns aspectos que eles vão ensinar. Então, esse estudo relacionamento com a cristandade, ele não é um estudo para denegrir a imagem dos nossos irmãos efraimitas cristãos que estão lá dentro, mas sim para poder abrir o entendimento, os olhos dessas pessoas que estão seguindo doutrinas que não existem nas escrituras, que foram criadas por homens de uma origem maligna, infelizmente. Então você vê uma conspiração terrível contra os nazarenos, tudo isso Yahweh permitindo, por algum motivo que nós não sabemos, mas Yahweh não precisa explicar nada para a gente, ele é, né? Yahweh não existe, né? Yahweh é. Então nós não acreditamos que Yahweh existe. Senão ele seria um começo. Ele não existe. Ele é. Ele sempre foi e sempre será. Não tem princípio, meio ou início de dias. Então, nessa segunda parte do relacionamento com a cristandade, nós vamos ver mais versículos que quando você lê no Novo Testamento, uma visão Netzarim, uma visão escriturística pura, você vai ver que os nazarenos, que os apóstolos, quando falavam certos termos sobre, sobre verdade, sobre palavra, nós já falamos acima, né, no item 3, que ele está falando sobre o Tanar, o Antigo Testamento, a primeira aliança. E quando você lê também muitas palavras no Novo Testamento, quando fala luz e escuridão, eles também tiraram essas expressões de ensinos do Tanar, no Primeiro Testamento. Então vamos ver agora o item 4, que nós vamos entrar aqui. O item 4 é luz e escuridão. Como que os israelitas do primeiro século, os nazarenos, quando eles citavam algumas coisas, o que eles queriam dizer? Então, se você não entende o que é a luz no Tanar, você pensa que eles estão falando de uma nova luz. E não existe nova luz. Existe sempre a mesma luz sendo brilhada mais forte. A luz não tem diferentes tipos de luz. Ela é a mesma, só mais fraca, só mais forte, mas ela sempre brilha, ela sempre existe, né? No princípio já existia a luz, não tinha sol no primeiro dia da criação. O sol só foi criado, o Shamesh, o luminar maior, foi criado no quarto dia. Então existia uma luz, e ele separou a Or da Rocher, da escuridão. Então, que luz era aquela? Que luz que existia antes do sol, antes de ter um luminar, né? Então é isso que você precisa entender nas escrituras, o real entendimento das coisas. Senão você vai dizer coisas que você acha. E na cultura hebraica você tem que ir cavando com a Torá para você chegar no entendimento. Vamos ver o que os apóstolos queriam dizer sobre o termo luz e escuridão? Vamos lá. Porque todo o Novo Testamento, a aliança renovada, existem metáforas acerca da luz e da escuridão. Você vai ver isso em todo o Novo Testamento, né, na aliança renovada. Os crentes são chamados filhos da luz, Lucas 16:11, João 12:36, Efésios 5:8, 1 Tessalonicenses 5:5. Depois você vai ler isso aqui. Eu vou ler só um aqui. Vou escolher um aqui. 1 Tessalonicenses 5:5, tá? Vou ler um só. 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5. Vamos ver o 5. Vamos ver aqui, Almeida de novo, para a gente ver. Você vê que está escrito. O que é isso aqui? Ó? Porque todos vocês são filhos da luz. Olha só. E filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Presta atenção. Essa expressão israelita, que está até
uma Bíblia cristã, diz filhos da luz. Então, o que eles queriam dizer filhos da luz? Né? De onde eles tiraram esse termo? Eles tiraram do Tanar, entendeu? E filhos do dia. Por que eles falaram de dia? O que tem a ver o dia com a noite? A noite sempre tem uma conotação com mal, com trevas, com a Satã, com escuridão, com cegueira espiritual, com falta de entendimento, com os olhos fechados. Né? E trevas é aquela pessoa que está numa escuridão terrível que ela não consegue enxergar nada. O que a Torá fala sobre luz e sobre trevas? Vamos ver? As armas de Elohim são chamadas armas da luz. Isso está em Romanos 13:12. As armas, né? Aqui, ó, as armas de Elohim são chamadas armas da luz. Aí você presta atenção. Como é que você vai explicar alguma coisa? O Yahweh não tem armas como o ser humano. Só que ele usa um linguajar da terra para que você possa entender o que ele está querendo dizer. Porque se ele for falar no linguajar dele, nenhum ser humano entende, entendeu? Mas ele tem que falar no nosso linguajar. O que é lá no Tanakh, no Antigo Testamento? As armas da luz. O Novo Testamento, Aliança Renovada, também fala daqueles que caminham na escuridão. Ó. Também fala das pessoas que caminham na escuridão. João 8:12 e 12:35. Mas o que significam os usos desses termos idiomáticos, luz e escuridão? Para sabermos, vamos aonde? Lá no Antigo Testamento, que os discípulos, os apóstolos, utilizavam e ensinavam lá no Novo Testamento, entre aspas, nesse período pós-Mashiach, quando ele ressuscita e ele sobe ao Shammai, e eles vão fazer discípulos nazarenos no mundo inteiro, descobrir as 10 tribos, os Lerim e até Yahudim, para retornar, né, ao reinado de Davi. Então, ele vai ensinar isso lá no Tanar. O que fala lá no Antigo Testamento? Em Provérbios diz assim, porque o mandamento é uma lâmpada, é a instrução luz. Deixa eu só ver se é ou se é e. Deixa eu ver aqui, que esse estudo é muito antigo. Provérbios 6:23. Um momentinho. Provérbios 6:23. Só para confirmar. A instrução é luz. A instrução é luz. Então vamos ver aqui. A instrução é luz. Ou a instrução luz? A instrução luz. Ok? Então está dizendo o seguinte aqui. É interessante, né? O mandamento, na qual o cristianismo diz que foi abolido, ele é uma lâmpada. Não existe essa palavra lâmpada porque não existia lâmpada na época. Era o lampião, onde ficava o azeite, que ficava aceso a noite toda. Então, essa lâmpada aqui é lampião, quer dizer, é um portador de luz. Ok? E a instrução é o quê? Luz. Peraí, o mandamento é a lâmpada. Então precisa de um lampião para ter o mandamento, que ele absorve o azeite e ele ilumina. Então, quem é esse lampião? E a instrução, a palavra, a instrução que vem de Torá, é a luz. Então, quando você vê qualquer pessoa falando no Novo Testamento alguma coisa sobre luz, ele está querendo falar numa, numa de uma forma idiomática, a cultura hebraica, semítica, torática, ele está falando da luz, entendeu? O mandamento é luz. Quando ele fala de luz, ele está falando de Torá. Ele não está falando de outra coisa. Então, você não tem como espiritualizar os filhos da luz. Porque ele devia ser de alguma coisa. Não, filho da luz é porque ele é filho do mandamento. É porque eles aprendiam o mandamento e eles seguiam o mandamento. Aquele que anda na luz, aquele que anda na Torá, entendeu? Aquele que está na escuridão, aqui não tem Torá. Olha só. Lâmpada para os meus pés e a sua palavra. E luz para os meus caminhos. Então, a palavra que é a Torá, ela leva a luz para os meus caminhos. Então, eu não tenho como interpretar qualquer verso do Novo Testamento numa visão
e cristã, inaciana, romana, greco-romana, de uma forma espiritualizada. Ele está falando da Torá, porque a base da Brit Hadashah é a Tanakh, é o Antigo Testamento. Está em Salmo 119, 105. Ó, a Torá e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, opa, jamais verão a alva ou o sol nascer. Peraí, a Torá, a instrução que Inácio instituiu no cristianismo, que não precisa mais, a Igreja Católica oficializou, os evangelhos copiaram e os neos evangélicos pentecostais e tradicionais, etc., continuam com a mesma coisa. A Torá e ao testemunho. O que é um testemunho? É alguém que viu. Se eles não falarem desta maneira, nunca vão ver a luz. Por que as pessoas estão em escuridão? Você conversa com um cristão, ele não entende o que você fala. É uma cegueira terrível. E você não tem que perder a paciência. Você tem que pedir a Yahweh que arranque esse tampão nos olhos deles, porque se você fala de um assunto, eles puxam outro. E eles não conseguem, de forma alguma, entender o que você está falando. A maioria dos cristãos é assim, as pessoas não querem focar no que está falando. É o que o Olavo de Carvalho fala, que as pessoas são analfabetos intelectuais, entendeu? Não sabem ler. Esse é o problema. Ninguém, analfabetos funcionais, né? Mas eles dizem que são intelectuais, mas não sabem ler, não sabem interpretar. E as escrituras, você só pode interpretar ela pegando a receita da Torá. Não adianta você querer fazer um bolo para falar de alguma coisa das escrituras se a receita não for da Torá. Não vai dar certo. Por isso que está tendo muitos bolos com fermento. O que é um bolo fermentado? É um bolo que representa o ensino que está apodrecendo o bolo. Quer dizer, o pecado é sem Torá. Um bolo sem Torá. Que o pecado é a violação à Torá. Então, se você não falar desta maneira, da Torá e do testemunho, que foi dado no Monte Sinai, você nunca vai ver a luz. Yeshayahu 8:20. Olha o que ele fala. Porque, ó, porque de mim, presta atenção, Yahweh falando, sairá a Torá. Opa! De mim, de Yahweh, vai sair a Torá. E estabelecerei o meu direito como luz dos povos. De mim sairá. Saiu de dentro de Arwa a Torá. Quem é essa Torá que foi encarnada no ano 4000 e a Yahushua HaMashiach? O que ele disse? Eu sou a luz do mundo. Por isso que os caras ficavam desesperados quando o Mashiach dizia que ele era a luz do mundo. Porque eles entendiam num conceito hebraico que era a própria palavra de Yahweh. Mas como que aquela palavra de Yahweh estava na frente deles ali em forma humana? Eles não conseguiam enxergar, entender isso. De mim sairá a Torá. De Yahweh. Por isso que o Mashiach é a Torá viva. É Raim HaTorá em hebraico. A Torá viva. E estabelecerei o meu direito, olha só, como luz de quem? Dos povos. Peraí, o direito, ele vai estabelecer a forma de legislar como uma luz dos povos. Quer dizer, se os povos não tiverem a Torá, eles vão estar o quê? Na escuridão. E quando você está na escuridão, você está o quê? Cego, sem conhecer a verdade, sem conhecer a palavra e nem conhece o Mashiach e não conhece nada. Por quê? Porque você está preso num sistema chamado inaciano cristianizado. Esse é o grande problema. Então, de acordo com o Tanar, a Torá é a luz para nossos caminhos. Aqueles que caminham na Torá caminham na luz. É isso que eu estou falando. Esse é o porquê da aliança renovada do Novo Testamento. Falar daqueles que caminham na escuridão. Por que está lá em vários versículos João 8:12? Vamos digitar aqui. João 8:12. Vamos lá. João 8:12. O que fala em João 8:12? Na Almeida. Então, falou-lhes, pois, Yahushua outra vez, dizendo,
Ani Haor HaOlam, eu sou a luz do mundo. E a Yahushua disse isso. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. Olha o que ele está querendo ensinar aqui. E a Yahushua não é a luz do mundo, não é a Torá viva. Ele disse que ele é a luz do mundo, porque ele está falando dessa profecia exatamente aqui em Isaías 51:4. Agora, se você não conhece as profecias lá de trás, como é que você vai entender o que o Messias falou? Esse é o problema dos cristãos. Eles não entendem profecia lá de trás. E eles distorcem as profecias, entendeu? Ele diz que ele é a luz do mundo, porque ele saiu de água, ele era a Torá viva, e dizia, quem me segue não andará em trevas. Por quê? Porque ele veio mostrar a luz. A luz não é a Torá, não é a palavra de água. Ele veio tirar toda a confusão que o judaísmo e os movimentos judaicos da época causaram na Torá, distorcendo a Torá, que era uma delícia, era uma forma maravilhosa de seguir, não é pesada, não faz mal, não é indigesta, ela te dá é, força, vigor, ela te mostra o que é certo, o que é errado, mas os religiosos judeus, fariseus, eles distorceram isso e ninguém sabia mais o que era a Torá. Ficou como se fosse algo pesadíssimo, que é a Maser HaTorá, ou Terret Namusa, em aramaico, que é as obras do legalismo. Quer dizer, os fariseus colocaram o legalismo, pegavam um mandamento, colocava 50 itens nesse mandamento que ficava muito pesado e ele nunca foi. Então, isso é chamado de obras da lei ou debaixo da lei. Não é a Torá. Por isso que você não conhece as escrituras, que eu vou fazer um estudo sobre isso também, sobre Terreit Namusa e sobre Masei HaTorá, que é até um termo que foi descoberto nos manuscritos Mar Morto, que falava sobre os ensinos da tradição judaica de acrescentar coisas na Torá e aquelas coisas virarem o quê? Mandamento. E o Criador não pediu isso. Quem não andava na luz do Mashiach, na Torá verdadeira dele, quem me segue não andará em trevas. Por quê? Porque o Mashiach veio tirar toda a confusão da mente no primeiro século, como a Torá sempre falou que ele seria a luz do mundo, queria dar um conhecimento fantástico para as pessoas, que é por isso que hoje você vê uma distorção terrível em torno do Messias, porque eles querem exatamente distorcer o que ele falou, distorcer o que Shaul falou, Paulo falou. Ele nunca foi um antimissionário, ele nunca foi um anti-Torá, ele nunca foi um cara que criou o cristianismo, nunca ele fez isso. Só que distorceram e 2.000 anos ensinando isso. Você imagina como é que se tira isso da cabeça das pessoas? Não se tira, viu? É Yahweh que tira, você não consegue. Esse meu estudo aqui não consegue. Ele só consegue se Yahweh derramar o seu ruach de luz na mente da pessoa que vai ver uma coisa dessa, e ele está preparado, porque tem muita gente vendo várias coisas da Torá e não entende nada. Entendeu? Ele não consegue entender, porque ele está lacrado. Tem cadeados e grilhões ali. Entendeu? Mas terá a luz da vida. O que é a luz da vida? Puxa vida, terá a luz da vida. Quer dizer, a Torá dá luz. O que é a luz da vida? O Mashi diz que ele é a vida. Então ele é a Torá da vida. Então a Torá que se encarnou, que mostrou os ensinos ali, pessoalmente ensinando, o Mashiach ensinando a Torá, daria luz, daria vida. Por isso que o Mashiach falou assim, quem não está em mim não tem vida. Então é isso que ele quis dizer nesse versículo. Agora, você pergunta como que os cristãos interpretam isso, mas é uma miscelânea de espiritualismo. Cada um vai falar uma coisa, mas eles não vão citar lá atrás o que é a luz, que era a Torá. Estão entendendo? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Eles não caminham pelas luzes da Torá. Deles, Yohanan ou Yahuhanan, João escreve. E se dizem que temos sociedade com eles, e se dizemos que temos sociedade com eles, e andamos na escuridão, somos mentirosos. E não andamos na verdade. Olha o que Yohanan estava querendo dizer aqui. Esse eles aqui
eram as pessoas que não queriam seguir a Torá, que estavam cegas, que estavam distorcendo as escrituras, distorcendo sobre o Messias, distorcendo sobre tudo. Igual hoje, não mudou muita coisa não, entendeu? Se dizemos que temos sociedade ou alguma ligação com essas pessoas e, e andamos na escuridão, somos mentirosos. Quer dizer, essas pessoas não têm Torá, estão na escuridão e são mentirosos. Quem é que está inspirando eles para que eles violem as escrituras? Satã. E não andamos na verdade. Quem que é a verdade? A tua palavra é a verdade. O Mashiach saiu de dentro de árvore, a Torá vida, Torá viva, e ele é a verdade. Aqui é um estudo profundíssimo dentro das escrituras, que vai englobar vários conceitos aqui. Ó. Vai falar de escuridão, vai falar de mentira, vai falar de união com quem não quer Torá, vai falar de quem não tem a verdade. Então, Yohanan, João, está dizendo aqui que essas pessoas que não podem andar com pessoas que não querem seguir Torá. Como é que nós vamos ter um relacionamento com o cristianismo, com a cristandade, se eles não querem Torá? Como que você vai ficar a vida inteira do lado de alguém que não quer seguir Torá? Como que você vai ficar a vida inteira querendo proteger o seu filho que não tem Torá? Por mais que você insista e fale, você não tem como. Se Arla não abrir o entendimento dele, não adianta você forçar, ok? Note que João compara andando na verdade, deixa eu pôr aqui, andando na verdade com andar na luz. Ele faz essa analogia, ó. Como notamos previamente que a Torá é a verdade, Salmo 119, 114. Assim, se andarmos na luz, significa andar na verdade, certo? Ambos se referem a andar no quê? Na onde? Na Torá, irmãos. Por isso que você vai ver a perseguição nos últimos dias, sobre marca da besta, sobre um monte de perseguição nos últimos dias, tudo tem a ver com o povo que segue Torá. Entendeu? Por isso que um monte de gente está ensinando um monte de besteira sobre o anti-messias, um monte de besteroide que não tem na Torá. A Torá fala quem é o anti-messias. As escrituras revelam quem que é os poderios da besta. A Torá fala qual que é o código ou a multidão que tem o número da besta, ou que tem um código que não é 666, não está escrito isso em nenhum manuscrito grego. Está escrito 654, 652, 6 não sei o que lá, 5, e tem um que é 666. Aí o que acontece? As pessoas pegaram um versículo, uma tradução do grego, que colocou lá 666, e enfiou lá dentro. E aí todos os ocultistas utilizam 666. Você vê que o ocultista ensina isso. Só que o que está por trás do 666 não é simplesmente um código, um número. Isso é um código, porque está escrito lá, aquele que tem Daat, ou Biná, calcule o código, ou a multidão do número da besta, que é o número de um homem. Então, você vai ter que entender isso numa visão israelita. Por isso que as pessoas falam assim, mas Yahusef não acredita no 666. Puxa vida, eu tenho que explicar 75 mil vezes que não é que eu não acredito. É porque não está escrito no manuscrito. Pegaram esse número, enfiaram lá, e isso está na mente das pessoas, ocultando o verdadeiro anti-messias que está atrás. Entendeu? Olha, para você ter uma ideia, eu nunca fiz isso. Vou fazer pela primeira vez e vou falar aqui. Meus filhos gostam de assistir muitos filmes. Então, tem muitos filmes que eu assisto com eles e eu explico: isso aqui não presta, isso aqui é uma porcaria. E eu falo mesmo, entendeu? Mas eu tenho que deixar eles assistir para eles verem que não presta. Mas esses filmes que existem hoje em dia, muitos deles, eles falam de algo oculto que está ali por trás. Isso existe sim, tá? Não é uma balela, não. Existe. E no John Wick 3, aquele retardado que fica matando todo mundo, mostra quem é o anti-messias. Fala quem é o anti-messias, que ele vai buscar lá no deserto do Saara. Só uma dica, não vou contar mais não, tá? Se quiser assista. É uma porcaria esse filme, mas ele mostra
Quem é o antimessias que está acima de nova ordem mundial, de número da besta, de Illuminati, de grupos de maçonaria? Esses caras são fichinha perto do cabeça. O John Wick nesse filme, eles falam, olha, eu não sei por que acontece isso. Até nesses filmes pagãos, eles estão mostrando quem que é indiscretamente. Não tem nada de chip, não tem nada de código. Isso existe. A tecnologia vai ser utilizada para distorcer a Torá, mas não é a marca, porque não é o seisinho, não tem esse número em grego. Não existe isso. Não é porque eu não acredito. E você é que não acredita nisso. Não é isso. Não está escrito. Existem 3 números 654, 625. Então vamos fazer um estudo sobre isso futuramente. E 666. Aí escolheram um. Eram 3 códigos. Entendeu? E só quem tem Biná, entendimento israelita, que calcula. Quem não tem, não segue Torá, não anda na verdade, não anda na luz, ele vai inventar, ele vai cair nesses vídeos que você vê por aí. Nova ordem mundial, maçonaria, Illuminati, e Roma, e chip, e não sei o que. Eles vão cair sempre nisso. A Adventista é Mor, porque foi ela que começou com isso. Entendeu? Então você tem que entender na visão israelita. Não é que a gente fala assim, eu não entendo. Eu vou te mostrar. Não existe isso nesse verso. Colocaram isso para tirar o foco do que é. Mas assista John Wick lá, que ele vai te mostrar quem é o anti-messias, e você vai ficar de cabeça em pé. Foi por isso que eu preguei para meus filhos. Eu perguntei, vocês viram aí? Aí, ó, acabou o filme, eu fiz um making off com eles. Note que João compara andando na verdade com andar na luz. Como notamos previamente, que a Torá é a verdade. Salmo 119, 114. Assim, se andarmos na luz, significa andar na verdade. Ambos se referem a andar na Torá. Isso nos retorna à passagem do Tanar, no Antigo Testamento, que possui os 2 termos. João e Yohanan também, ou Yahohanan, confirmou que são escritos em paralelo com os mandamentos, andando na verdade, andando de acordo com seus mandamentos, segundo a João 1, 4, 6. Quando você vê isso no Novo Testamento, na Aliança Renovada, quando você vê qualquer coisa falando de verdade, você vai ver que é relacionado a mandamentos, a obra, a luz, entendeu? A escuridão, porque está falando de quem não queria seguir a Torá. Quem era a Torá? Yahushua HaMashiach, a Torá viva. Amém? Vamos para o item 5, que é o mais amado, até a palavra amado, né? Que é terrível, paganizado, é Havá, mas é a mais amada dos amados inacianos. Os inacianos, que não sabem nem quem é o seu fundador, os cristãos não sabem que os inacianos que começaram o cristianismo, eles falam essa palavra assim, igual quando você come uma lasanha israelita. Sabe que você dá aquela primeira mordida? Igual o pastelzinho que eu falei que estava comendo, que eu ia comer na primeira parte desse vídeo. Só que eles são espertos, eu não posso mais comer bastante, eles deixaram 1, 2 fatias, aí você mata o italiano. Eu vou lá fazendo vídeo, só tem lá 2 pastelzinhos desse tamanho e uma pizzinha, uma pizza piquititica. Eu falei, poxa, quem mandou ficar gordo e ficar com pressão alta, né? Agora tem que se virar mesmo para emagrecer. Enfim, a palavra graça, o entendimento, que é favor imerecido em hebraico, hesed, que você vai ver, é a mais mal interpretada que existe dentro do sistema inaciano. Pegou, né? Inaciano. Eu não estou denegrindo os irmãos, eu estou falando de Inácio, aquele safado que inventou o cristianismo, entendeu? Não estou falando de você que está aí dentro, não. Estou falando do pai dessa igreja que foi fundada e você está nela até hoje. Esse cara inventou um sistema de distorcer o favor imerecido do Criador e criar algo que ninguém sabe o que é hoje. Se eu estou na graça, eu guardo os mandamentos? Não, não preciso. Então, se eu trair a minha mulher, ou eu sair com a sua esposa, eu posso. Não, irmão, aí não pode, né, irmão? Que você vai sair com a minha mulher. Mas eu não estou na graça? A graça vai abolir os mandamentos?
Não, irmão, mas não quer dizer isso. Mas a graça não fala que tem que guardar o Shabat? Não, não quer dizer isso. A graça fala que eu posso matar as pessoas, assassinar as pessoas? Não. Então eles não sabem explicar o que é graça. Preste atenção nisso. Você nunca mais vai ficar confuso sobre o que é graça, tá bom? Existem duas palavras para designar graça, entre aspas, que não está escrito isso no hebraico, tá? No Tanakh, em hebraico, lá atrás. A primeira palavra é Hem. Diga aí, Hem. Logo mais eu vou fazer um cursinho de hebraico básico aí pra gente pelo menos falar, tá? Eu não falo hebraico fluente, porque eu parei o meu curso de hebraico há 7 anos atrás, um burro que eu fui. Eu fui ser missionário e eu deixei de fazer o hebraico. Hoje eu poderia estar falando hebraico fluente. Eu entendo pouco para mim entender, mas eu queria mesmo é falar, né? Eu não falo fluente, eu sou um aluno também de hebraico, mas eu consigo estudar o hebraico e mostrar. Mas falar, infelizmente, eu entendo pouco, mas eu não consigo. Quem sabe eu chegue lá, né? Os meus filhos, quem sabe, né? Existem duas palavras para designar graça no Tanakh em hebraico, no Antigo Testamento. A primeira palavra é, diga, Hem. A palavra Strongs, 2580, 2581. Hem. Diga Hem. Lá no Antigo Testamento. Que significa graça ou encanto, tá? Graça ou encanto. Está escrito lá no Antigo. A outra palavra é Hesed, que é a palavra 2616 e 2617, que transmite o significado de graça, misericórdia ou piedade ou grande generosidade. Então, Hem, você vai ver aqui, lá no Antigo Testamento, que é graça, ou é tipo assim, graça é como se fosse assim, ah, algo bonito, né? Ou encanto, estou encantado, é Hem. E Hesed já é uma graça de estar encantado, mas é de piedade, de misericórdia, ou grande generosidade, lá no Antigo Testamento. Vamos falar lá de trás. Essas palavras travam um paralelo com o significado de duas palavras gregas usadas na Bíblia grega. Você vai ver que eles pegaram essas duas palavras em hebraico e foram traduzir para palavras gregas para explicar essas palavras. Elas são, diga aí, Haris, diga Haris, olha só, Strongs 2616, 2617, que significa graça ou encanto, que é a mesma que Ren, tá vendo? Ó? Haris é igual Ren. Então eu vou pôr aqui em vermelhinho. Vou pôr aqui em vermelhinho. Pronto, Haris em vermelho, que é no grego, que tem a ver com Rem, que é graça ou encanto, é a mesma coisa. Ó. Graça ou encanto. E eleos, diga eleos, em grego. Eleos, vamos pôr aqui, que é a palavra 1651, 1653, lá no Strongs, na concordância, que significa graça, misericórdia e grande generosidade. Ah, então eu tenho Hem, aqui, ó. Vamos fazer um negócio interessante? Vamos fazer assim, ó. Vamos pôr Hem, vamos pôr um azulzinho de Israel. E Haris é, é a mesma coisa que Hem, tá? Vamos pôr aqui. E vamos pôr amarelinho, o Hesed, ó, o Eleus. Então, Hem significa Haris. Hem em hebraico, graça ou encanto, é Haris em grego, graça e encanto. O Hesed, que é misericórdia ou grande generosidade, ele é Eleus no grego, que é misericórdia e grande generosidade. Ok? Ponto. Olha só. Obviamente, o hebraico Hem, no grego, Haris. Vamos pôr Hem, aqui ó. Hem. Vamos pôr mais uma vez azulzinho aqui. Isso aqui ajuda você a compreender, tá? Rem é Haris. Só que esse azul aqui não é o mesmo. Ou eu sou daltônico? Não sei não, deixa eu ver aqui. Esse é o mesmo? Vamos ver aqui. Eu sou péssimo para essas coisas. Péssimo. Acho que deu agora. Rem, no grego, Haris. E Hesed, amarelo. Hesed, amarelo. É, no grego,
eleus. Beleza? Então, tudo certo aí. Não tem problema nenhum. Traduziram duas coisas diferentes nos dois idiomas. Ok? Agora, lá na biblinha do King James Version, que as pessoas amam essa versão deturpada do rei James, que ele era um pedófilo. Opa, depois você levanta a capivara dele aí, que foi colocada a escritura dele como a melhor do mundo, e tem gente que usa, ai, 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 é terrível, mas tudo bem. Você tem que conhecer as versões para você poder entender. Senão não adianta eu te falar, senão você vai querer seguir o que eu falo e não entende. Vai lá pesquisar sobre o reizinho James. O King James Version tende a traduzir Ren Haris como graça, mas tende a traduzir Hesed Eleus como misericórdia, certo? Que é a segunda aqui. Então, quando pensamos em graça, geralmente associamos Hesed e Eleus. Hesed e Eleus, que é a grande generosidade. Quando você pega qualquer palavra graça, você assimila com esses dois aqui, como grande generosidade. Se seguimos a tradução da King James, que é a maioria das Bíblias que você tem aí na mão, isso parece muito mais o sentido de graça no Novo Testamento do que no Tanar. Por que, Yosef? E Rem apenas 70 vezes no Tanar, enquanto Haris, lembra Haris, que é a grande Haris, que é graça e encanto, é aqui, ó. Ren apenas 70 vezes, e no Tanar, enquanto Haris aparece 233 vezes no Novo Testamento. Peraí, mas lembre-se, o conceito de grande generosidade realmente é Hesed e Eleus, não é aquela graça de bonitez, né? Hesed aparece quantas vezes? 251 vezes no Tanar, enquanto Eleus aparece 50 vezes no Novo Testamento. De qualquer modo, há muito mais graça no Antigo Testamento do que no Novo. Ué, mas você aprendeu que a graça veio no Novo Testamento, mas a mesma palavra para grande generosidade aparece 251 vezes no Antigo e aparece só 50 vezes no Novo Testamento. Quer dizer, que incoerência é essa você dizer que só tem graça no Novo Testamento? Se o mesmo Criador não modifica, ele é o que era, o que é, o que há de vir, eu e Yahweh não mudo, ele diz que tem mais Hesed, que é a mesma graça que você conhece aí, lá no Antigo Testamento, do que no Novo. E como que você diz que a graça só veio através de Yahushua HaMashiach? Nós estamos falando grande generosidade. Não é que já não existia. Sempre existiu a grande generosidade. Mas aquela que se encarnou e morreu por você foi na aliança renovada. Mas ela já era muito lá atrás do que lá na frente. É isso que está ensinando aqui. Agora voltemos ao Tanar para melhor entendimento do conceito graça. De acordo com as Escrituras, existe uma estreita conexão entre graça e o temor de água. Nas Escrituras, lá no Antigo Testamento, existe uma interligação das duas palavras. Uma depende da outra. A graça tem a ver com o temor ao Criador, a Yahweh. Vamos ver esses versículos? Salmo 103, 11. Pois quando o céu está acima da terra, assim é grande a sua graça. Lá não está falando de encanto, está falando de favor imerecido. Ó. Para os que o temem. Ah, quem teme a Yahweh é quem guarda seus mandamentos. Então, a graça, ele é grande em graça para quem guarda mandamento. Não sei se você está entendendo, porque Hesed é favor imerecido. Olha só, digam, pois, Salmo 118, 4. Os que temem a Yahweh, sim, a sua graça dura para sempre, o seu favor imerecido. Quer dizer, se dura para sempre, não começou lá na frente, no Novo Testamento, porque as pessoas falam que só tem graça no Novo Testamento, distorceram isso da sua mente e conseguiram fazer isso um dogma maligno da falsa graça. Diz que dura para sempre, mas já está em diz no Salmo. Salmo não é Novo Testamento, filho. Lá é o Tanar antigo. Pela graça,
e pela verdade. Opa, eu já sei que a verdade é a Torá, é a luz, né? Então a graça, o favor imerecido e pela verdade se expia a culpa e pelo temor de Yahweh os homens evitam o mal. Ah, pelo favor imerecido e pela verdade se expia a culpa e pelo temor de Yahweh os homens evitam o mal. Quer dizer, as duas palavras estão interligadas. Provérbios 16:6. Olha só aqui. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer a Yahweh, seu Elohim, a fim de guardar todas as palavras desta Torá e estes estatutos para os cumprir. Ah, o temor a Yahweh, aqui, ó, tem a ver com a graça, que eu vou grifar aqui também, tem a ver em ele guardar todas as palavras da Torá. Agora, você aprendeu isso lá no cristianismo? Não, meu filho. Inácio, ele vomitou na sua mente palavras que podres para você nunca sentir o gosto da comida pura, cheirosa, comida deliciosa, temperada, a Torá, a palavra de água, ok? Está em Deuteronômio 17:19. Para que ouçam e aprendam aprendam e temas a Yahweh, seu Elohim, ó, para que ouçam e aprendam e temam, a Yahweh, seu Elohim, e cuidem de cumprir todas as palavras do quê? Da Torá. Opa! Temer a Yahweh tem a ver com guardar as palavras da Torá. Como que você vai ficar sem a Torá? Você entendeu? Lógico, para mim que já entendo isso, eu até leio sem muito espanto, né? Porque quando eu li isso aqui as primeiras vezes, eu me espantei. Falei, puxa, como eu nunca vi isso daqui? Talvez você está vendo esse vídeo agora, está se espantando. Mas depois que você começa a compreender a Torá, isso passa a ser normal para você. Mas para muitos não são. Então a gente tem que passar esses estudos para frente, entendeu? E ensinar as pessoas pessoalmente para que elas possam temer a Yahweh e tem a ver o temor com o mandamento. Então, claramente, não há conflito algum entre graça e a Torá, porque já está falando lá no Antigo Testamento. De fato, a Torá possui uma estreita relação com o quê? Com graça. Os dois estão juntos. Agora, o que fez lá o Inácio? Arranca a Torá e chuta. E fica com uma tal graça de que não tem graça nenhuma, que não tem sentido nenhum, que não explica nada. Esse é o grande problema. 6. Vamos lá. Confiança, fé e crença. Isso aqui é interessante, né? A fé. Né? Ninguém sabe o que é fé. Né? Então tem a definição em Hebreus lá sobre fé. Isso é um outro assunto muito mais profundo. Mas fé é uma crença, é confiar de verdade, uma confiança verdadeira. A próxima palavra que iremos analisar é fé, confiança. Tá? Até fé é uma palavra paganizada, mas tem que usar para a pessoa entender. A palavra certa é confiar. Em hebraico ela é emuná. Diga emuná. A palavra confiar em hebraico ou fé, como você entende, é emuná. A palavra emuná pode significar crença ou confiança. Eu creio ou confio, tá? E é mais bem traduzida como fidelidade confiante. Olha isso. Fidelidade confiante. Quer dizer, não tem dúvidas que ele crê. Ele não pensa em não crer. A fé não existe ai, será que vai dar errado? Ai, será que isso aqui é assim? Não existe. Por isso que fé é um dom, a emuná. Quando você tem emuná, você não teme. Você faz e acabou. Não importa o que vai acontecer. Se você vai morrer, se não vai. Se você vai viver ou não vai. Se você vai... se as coisas vão do jeito que você pensa ou não, você vai e acabou. A fidelidade, confiança e emuná é assim. Agora, hoje, você fala que tem fé. Poxa, a gente fala que tem fé, mas vira as costas, já não querem mais nada. Essa é a realidade. Só pela boca, né? A gente tem que aprender o dom da emuná. Quando falamos na fé ou confiança em Yahweh, não é meramente falando de crença, não de crer,
mas em fidelidade e confiança. E confiante. Fidelidade e confiante. Olha só, para ver uma analogia aqui. Ter fé em Yahweh. O que é fé em Yahweh? Não é crer em Yahweh. Ah, você acredita que ele existe? Acredito. Não. Está falando de fidelidade confiante. Isso é diferente de crer no hebraico. Olha como você precisa aprender hebraico. Se alguém lhe perguntou se é fiel ao seu cônjuge, você é fiel ao seu cônjuge? Você não responde. Sim, eu acredito que ele existe. Você entendeu o negócio? Você é fiel à sua esposa? Ah, eu creio nele. Você é fiel a Yahweh? Ah, eu creio nele. Não, não é isso. Você é fiel à sua esposa, não quer dizer que você crê nela. É que você age com atitudes para você honrá-la. Atitudes. Vamos ver quais são essas atitudes? Essa frase não tem sentido. Não faz sentido nenhum. Isso acontece porque claramente não é uma questão de crença, mas sim de fidelidade, que é diferente. Imagine um homem que passa altas horas da noite fora de casa, cometendo adultério com várias mulheres. Cada noite ele volta à sua casa e diz para sua mulher o quanto a ama e insiste que acredita na existência dela e que, portanto, foi fiel a ela. Tem alguma coisa a ver crença e fidelidade? Não. Crença é uma coisa, fidelidade é outra. Será 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 que esse homem é fiel à sua mulher? Será que esse homem é fiel à sua mulher? Acho que não. Claro que não. Esse entendimento é confirmado nas escrituras como segue. Esse mesmo princípio você vai ver lá nas escrituras no Antigo Testamento, no Primeira Aliança. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua Torá. Escolhi o caminho da fidelidade e me decidi pelos teus juízos ou julgamentos. Uau! Afasta de mim a falsidade. Coisa falsa é violação à Torá. Ó, e favorece-me com a tua Torá. Tá vendo aqui? Ó, tudo que é falso é porque precisa se favorecer da Torá. Escolhi o caminho da fidelidade da emuná, que não é crença, é fidelidade, e eu me decidi pelos teus juízos. Quer dizer, eu obedeço os julgamentos dele. Através do quê? Com a tua Torá. Fidelidade, ó, tem a ver com Torá, lá no hebraico. Agora, se você não conhece hebraico, como que você vai dizer assim? Você crê no Criador? Ah, você tem fidelidade a Ele? Ah, não, eu creio. Não, a fidelidade é o quê? O que te comprova que você é fiel a Ele? Quando você guarda os seus mandamentos. Isso é fidelidade. Isso é fé. Ixi, eu não tenho fé porque eu não guardo os mandamentos. Então você tem que aprender a ter. Aprenda os mandamentos e você vai agradando o seu paizão. E ele vai se agradar de você. E vocês dois vão ser um. E o Mashiach vai ser um em você. E Yahweh vai ser um nele e em você. Todarabaia. Isso está na oração de João Yohanan, capítulo, eu não sei se é 8, que ele faz uma oração. Eu oro para que eles sejam um, assim como tu és um em mim, ou errado em mim, para que nós sejamos um, para que eles sejam um em nós. Uau! Irmãos, é você com Yahushua, com Yahweh. Mas tem que ter a sua fidelidade, tem que ter o quê? Ah, eu só creio na Torá. Tem gente que só fala que crê, não está guardando Torá nenhuma. Por isso que eu não quero mais fazer nenhum vídeo com seja lá quem for, que só diz que a Torá é verdade. Mas na hora que você fala assim, você guarda a Torá assim? Não, não, isso aqui eu não guardo não. Ué, como é que você está dizendo da Torá e não guarda? Ou você diz que isso aqui não precisa mais? É isso que eu não quero mais fazer vídeo com ninguém. Tá entendendo? Não porque eu sou metido, orgulhoso, eu não sou. Eu não sou. Eu sou estourado e eu sou brigão. Mas eu não sou, não faço média. Eu não gosto de média. Não gosto de média. Você vê que todo mundo começou a focar no meu canal. Vai lá, minha Rousseff, vai lá, minha Rousseff. Eu falei, por favor, para com isso daí, porque eu não sou o centro.
O centro é a Torá, entendeu? Porque a gente tem que falar da Torá. Lógico que a gente tem mérito, mas eu não estou nem aí com o meu mérito para mim. Eu quero que a Torá seja engrandecida, porque Yahweh deixou para nós Yahushua, que é a Torá viva. Ele é a Torá viva. Ele é o motivo de eu estar aqui. Entendeu? Então eu não posso estar ligado a pessoas que diz que crê na Torá e não tem fidelidade com a Torá. E aí como é que eu vou andar junto? Meu relacionamento, não com cristandade, mas com qualquer um, não vai dar certo. Se com cristão de inaciano não dá, você imagina com quem é, diz que crê na Torá, mas não segue. Aí você fala, poxa, você é injusto. E você, não, sabe por quê? Porque muitas pessoas querem só me perguntar o que é que eu acho e não perguntam para mim assim: você quer ser o meu professor para me ensinar? Eu estar debaixo da autoridade sua para você ensinar de acordo com a Torá? Ninguém quer. Você entendeu o problema? Isso dói, porque você se sente usado, entendeu? O que a gente precisa é fazer discípulos e ser discipulado. Meu instrutor até hoje, Yosef Moshe Konichowski, ele é o meu instrutor. Tudo que eu sei veio por causa dele, muitas e muitas coisas. Vamos supor que 80% do que eu sei é dele e 20% fui eu que comecei a minha caminhada. Eu nunca deixei de falar dele, que ele é um líder israelita que tem que se submeter ao líder. As pessoas não querem líder. As pessoas não querem instrutores. As pessoas querem saber, entendeu? E é por isso que eu não quero mais dor de cabeça com ninguém, respeito todo mundo, mas olha, quer aprender, procure um líder israelita. Nem precisa ser eu, mas procure um nazareno e vá se formar do que você ficar pegando estudos como esse aqui e amanhã jogar no canal só para dar ibope. Eu não faço isso. Você está entendendo? Eu não creio em Arroa. Eu tenho que ter fidelidade, pôr em prática. Entendeu? Eu respeito as lideranças, os líderes israelitas, nazarenos. Entendeu? Respeito sim, mas eu não quero ser utilizado por pessoas só para querer ter um conhecimento fantástico desse daqui e lançar lá no canal ou na igreja deles ou no grupo deles, mas eles não querem ser israelitas, eles querem só ensinar novidade. Essa é a diferença do nazareno para quem não é. Vá aprendendo aí que você chega lá. Deixa eu ver se dá para ler mais um. Deixa eu ver, 7. Eu vou ler mais um. Eu acho que dá para ler mais um. 7. Vamos falar agora de retidão. Ok? Nota. Sobre o material abaixo é importante sabermos que as palavras reto e justo, justificar e fazer justiça, representam o mesmo no hebraico. Então, quando você vê reto e justo no Antigo Testamento, é a mesma coisa. Significa a mesma coisa no hebraico, ok? Porque se você não entender isso, você vai separar as coisas e vai misturar. Um líder messiânico recente criticou a Sange, que é um grupo judaico, Sociedade para Avanços Judaicos Nazarenos. Isso aqui era um estudo de nazarenos antigos, né? E eles criticavam os nazarenos, né? De judaísmo. A gente não faz mais parte do judaísmo nazareno, mas lá atrás nós começamos lá. Mas existiam muitas pessoas, independente de judaísmo nazareno está certo ou não, que criticavam certas coisas dos nazarenos. Ó, algumas das fundamentais diferenças que vejo na Sange e seu ministério messiânico. Olha só, aqui vai falar o que o judaísmo messiânico não aceita ensinos dos nazarenos. Esse judaísmo messiânico é o que mais tem no mundo. O judaísmo messiânico pega doutrinas judaicas e tradições de doutrinas cristãs e fundiram. Imagina, você pega as duas coisas que estão totalmente problemáticas e faz isso aqui, ó, e deu um BO terrível. E esses líderes vão falar o seguinte: se não se importar, gostaria de discutir a respeito dessas diferenças. Gostaria de mostrar a filosofia que temos desenvolvido durante anos de ensino de Torá, judeus messiânicos. Existe um princípio fundamental a respeito disso.
E tudo se baseia nisso. Olha o que ele vai falar. O central princípio, ou o centro, é o central, né? O central princípio de tudo isso é, primeiramente, nossa identidade. Então, eu tenho que saber quem eu sou. Com, como, ó, como nos vemos perante o Messias, certo? Primeiro a minha identidade. Como nos, vou pôr aqui, como nos vemos, tá? Como nos vemos como Messias, tá? Eu vou deixar assim mesmo, porque senão vai dar uma confundida aqui. Ele continua falando esse messiânico, ó, nossa identidade, como nos vemos como Messias, perante o Messias, nos vemos como pessoas retas. Será que nós somos retos diante dele? Lembra que reto e justo é a mesma coisa. Retas através do sangue do Messias. Nós somos retas através do sangue do Messias? Somos, ele fala. Essa é a questão. Sim, não, tenho respostas. Nós temos? Então, existe alguma coisa que possamos fazer para sermos pessoas mais retas? Olha o que o judaísmo ensina. Existe alguma quantidade de observância da Torá que podemos adotar em nossas vidas para nos tornarmos mais retos aos olhos do Pai? Existe? Aí ele fala o quê? Não. Então eu não preciso de nada para ser reto diante do Pai. Olha o que o judaísmo messiânico ensina. Então somos fundamentalmente, constitucionalmente retos, ele coloca aqui, diante de Elohim. Amém? Então isso significa uma coisa, que não existe o que possamos fazer para mudar nossa presença perante Ele. Eu não consigo fazer absolutamente nada para ser reto ou justo diante de Elohim. Isso o judaísmo messiânico ensina. Será que isso é verdade? Vamos ver aqui pela escritura? Resposta. A lógica acima parece boa superficialmente. Parece, mas não é. É o que eu estou vendo hoje. Muitas pessoas ensinando parece, mas não é. Aí você acredita porque você não conhece. Entretanto, apresenta um errôneo fundamento lógico que faz toda a diferença no mundo. É um erro subterfúgio, observado na página 23 do meu livro, Hermenêutica, Como Entender as Escrituras. O erro de subterfúgio ocorre quando uma palavra ambígua é usada para significar algo aparentemente, mas outra coisa na conclusão. Não tem nada a ver uma coisa com outra e ele usa. Dois exemplos retirados do meu livro. Como é um livro em inglês, vou ter a tradução, tá? The record is an album of music. The criminal had a record. For the criminal had an album of music. No inglês é basicão, tá? Tradução. Um disco é um álbum de músicas, certo? O criminoso tem antecedentes criminais. Então, o criminoso possui um álbum de músicas? Não. Em inglês, a palavra record possui diversos significados, entre eles o que foram usados no exemplo. Todas as estrelas são energizadas por fusão. Tom Cruise é uma grande estrela. Logo, Tom Cruise é energizado pela fusão? Não, você não pode interpretar assim, não. Senão você vai fazer uma bela de uma confusão terrível, né? Você vê aqui que isso é diferente. Os idiomas, irmãos, eles têm peculiaridades específicas. O hebraico não pode mudar a forma de entender. O grego também não. O português também não. Tem muitas coisas em português que, se você for falar uma língua espanhola, por exemplo, se você for falar embaraçado em português, é uma língua embaraçado, ou eu estou meio enrolado. Mas se eu for falar embaraçado em espanhol, lá é grávida. Entendeu? Por exemplo, tem uma. Eu não sei, deixa eu ver se eu lembro. Essa é engraçada. Tá. É, quando você vai numa fila, se eu não me engano, se eu não sei se é na Argentina ou na Espanha, que diz assim: eu tô atrás de uma bicha, né? Aí o cara olha assim, tá atrás, pô, o cara tá me chamando de bicha, pô, é que bicha é uma fila. Se você não entender os exemplos práticos da língua, você mata ela. Por isso que tentaram matar quando traduziram do hebraico para o grego,
o latim, a língua indo-europeia, e depois o espanhol, e depois o português, e virou essa bagunça louca. Você entendeu o que é uma diferença de línguas? O conceito por trás das palavras correto, justo e reto, nas escrituras em hebraico, é sadik. Diga, sadik em hebraico, sadik. Há um mal-entendido muito comum em que contrapõe Tiago 2,18 versus Romanos 4:1-5 e Gálatas 3:6-9. Olha a confusão que os caras vão fazer. Vamos pegar Tiago 2,18. Eu vou abrir aqui. Tiago 2,18. Vou abrir em 3 páginas, tá? Tiago 2,18. Tiago 2,18. Aqui, ó, vamos abrir aqui no 18. Vai. 18. Aqui. Isso. Agora vamos abrir. O outro é o quê? Vamos abrir aqui. Eu estou terminando, tá? Romanos 4:1-5. Romanos 4:1-5. Romanos TCRM. Romanos 4 aqui, né? RM4. Opa! De 1-5, deu certinho. E vamos ver aqui. O outro é o quê? Gálatas. Acho que é Gálatas. Deixa eu arrumar aqui. GL. Gálatas. Gálatas o quê? Gálatas 3:6-9. Gálatas 3:6-9. Gálatas 3. Vamos lá. Beleza. Vamos ver os 3. Esse aqui é o que? Aqui, ó. 18. Mas dirá alguém, tu tens fé, emuná, lembra? Confiança, fidelidade. Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Isso aqui eles distorcem e ninguém sabe explicar. Aí o outro verso é Romanos. Romanos 4, vamos ler, Romanos 4:1-5. Olha o que quer dizer isso aqui. Romanos 4:1-5. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Elohim. Pois, que diz as Escrituras? Creu Abraão em Yahweh, ou em Elohim, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele recebeu o prêmio como justiça. Ele só creu e o prêmio dele foi receber justiça. Foi chamado de justo. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Que estranho. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua emuná, a sua fé, lhe é imputada como justiça. Ninguém tem de bulufaiadas aqui. Você não consegue. Aí você vai para Gálatas, está falando que não precisa de fé, que não precisa de obras, e só da fé. E aqui está a falar em Gálatas 3:6-9. 3:6-9. Assim como Abraão creu em Yahweh, em Elohim, e isso lhe foi imputado como justiça. Mesma coisa. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Elohim havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Opa! Evangelho? Opa! Tem um ensino nosso aí que o Evangelho é Torá, mas não vou falar disso agora não. Primeiro Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. É 6:8? 6:9? Mais um. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Aqui está dizendo só da fé, da confiança. Vamos continuar lendo isso tudo aqui. Olha só.
O problema aqui é a má compreensão do texto semita. A palavra no hebraico e no aramaico justo e correto é ambígua, com muitos significados. Ela tem significados diferentes. Justo e correto pode significar que revela retidão e pode ser um sinônimo de salvação. Então, tem um pitadinha de entendimento aí. Por exemplo, Lucas 7:29, está escrito assim: E todo o povo que o ouviu, e até os coletores de impostos, reconheceram a justiça de Elohim. Olha lá, o tzadik, a justiça, recebendo o batismo, a imersão de João. Tá. Na passagem acima, fica claro que a tzedaká, que é justiça, que é essa aqui, ó, tzedaká, justiça, em hebraico, que é essa aqui, está falando aqui nesse verso acima, se refere a mostrar retidão e não a salvação. Por quê? Porque o batismo não salva. Você está entendendo? Desde que as pessoas entendam claramente que não trazemos salvação a Elohim. Outro exemplo do mesmo uso da palavra se encontra em Isaías 32:17. Está escrito lá, obra da justiça. Quando Shaul Paulo diz que Abraão foi justificado pela confiança, pela fé, como você conhece em Romanos 4:5 e Gálatas 3:9, fala do contexto do que? Da salvação. E refere-se a Gênesis 15:6, quando ele disse aquilo que ele creu. Vamos lá, Gênesis 15:6. Gênesis 15. Você vê isso aí 10 vezes, tá? Para entender, não é no 2 por dia, não. Vai ter que ralar bastante, viu? Vencer Nazareno não é fácil, não. E creu ele em água, e imputou-lhe isto por justiça. Você pega a palavra imputar, vamos lá, imputar, atribuiu. Então vamos tirar imputar e vamos pôr atribuiu, tá bom? Vamos ver de novo. E creu ele em água, e atribuiu-lhe isto por justiça, e deu a ele só creu, certo? É isso que ele está falando aqui. Em Gênesis 15:6, está referendo à salvação. É o mesmo uso em Salmo 71:15, em que a tzedaká, ou a justiça, é um paralelo poético como um sinônimo de salvação. É a mesma coisa de Salmos. Ou Yeshua em aramaico. Salvação em aramaico é Yeshua. Em hebraico é Yasha. Ok? Quando Yaakov, ou Tiago, que se coloca no Novo Testamento, que não é Tiago, é Yaakov mesmo, mas deixa quieto, diz que Abraão foi justificado pelas obras, é dito no contexto de fazer justiça. Tiago 2:18. Aí o cara vai pegar essas 3 passagens aqui em cima, que fala só da fé, da crença, e vai pegar o livro de Tiago e vai falar assim, tá tudo errado, o cara tá falando uma coisa aqui, e os outros 3 itens, 3 textos tá falando outra coisa. Ó. Tiago 2:18. Vamos pôr aqui, Tiago, FCTG 2. Tiago 2, vamos lá para 18. 18, vamos lá. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Que coisa doida é essa? Ou precisa ter fé para ter obra, ou não precisa ter obra para ter fé. Não dá para entender. Aí você vai juntar com os outros textos de Gálatas, é isso que eles fazem, distorcem. Essa é uma arma que os judeus antimissionários do judaísmo ortodoxo usam para tirar as pessoas para sair do Messias e negar o Novo Testamento ou a Brit Hadashah por causa dessa aparente confusão. Porque não é aparente confusão, é a semântica da língua. Entendeu? Essa língua ela tem peculiaridades específicas de interpretação. Quem não sabe disso cai numa armadilha fácil. Vamos voltar aqui.
toda Arabaiá. Quando Jacó diz que Abraão foi justificado pelas obras, é dito no contexto de fazer justiça. E se refere ao contexto de Gênesis 22, que não tem nada a ver com 15:6, que ocorreu há muitos anos antes que quando foi Abraão justificado pela confiança. Uma coisa é ele fazer justiça e outra coisa ele crer por salvação. Então, se você não entende esse duplo sentido das palavras em hebraico, você vai jogar todos esses versículos aqui. Quando for pegar o versículo de Tiago, você vai falar assim, tá tudo errado. Entendeu? É por isso que você precisa entender a escritura com uma mente israelita. Eu fiquei 6 anos aprendendo isso e até hoje minha cabeça dá nó quando eu tenho que estudar sobre isso, porque você tem que se aprofundar cada dia mais. Eu fiz 6 anos de escola. Então aí você fala, em um aninho, em 6 mesezinho, só assistindo videozinho de Arrucef eu vou aprender. Não, senhor, queridão. É um ciclo de 7 anos para você começar a ter uma noção. Você está entendendo? Isso aqui dá nó na cabeça das pessoas. Os cristãos usam isso daqui para falar só da graça. Mas aqui está falando das obras de Tiago. Fé sem obras é morta. Mas não é por causa de salvação, é por causa de quê? De fazer justiça. Em hebraico, aramaico, não há nenhum conflito entre Jacob, Tiago e Paulo. Vamos pôr Tiago aqui, vai. Senão você não vai entender. Tiago. E também não é Paulo não, viu? É Shaul, tá bom? Vamos pôr Shaul aqui. Paulo é negócio de cristão. Shaul é de israelita. Beleza? Vamos aqui. Em hebraico e aramaico não há nenhum conflito em Jacob, o Tiago e Shaul, Paulo. Agora, para que entendamos duas palavras ambíguas e entendamos também o que Paulo e Jacob, Paulo e Tiago. É duro tirar Jacob para Tiago, mas tudo bem. Tem que fazer isso, senão o cara não vai entender quando eu passar o estudo. O que Paulo e Tiago estavam dizendo propriamente, observemos o claro erro no relato que citei anteriormente. Na premissa, o falante usou correto, justo, reto, íntegro como sinônimos para salvação. Nos vemos como pessoas retas, aquele messiânico lá em cima que diz que não precisa fazer nada, retas através do sangue do Messias, mas para concluir, o falante usou a palavra justiça para se referir a fazer justiça ou ações justas. Existe alguma coisa que possamos fazer para sermos mais retas? Existe alguma quantidade de observância da Torá que podemos adotar em nossas vidas para nos tornarmos mais retos aos olhos do Pai? Existe? Não. Então somos fundamentalmente, constitucionalmente retos diante de Elohim? Amém? Então isso significa uma coisa, que não existe o que possamos fazer para mudar nossa presença perante Ele. Os caras pegam a palavra justiça e tzadik como salvação, e não é. É para fazer obras justas. Não tem nada a ver com salvação. Então o judaísmo messiânico peca nisso. Eles falam e misturam as coisas. Agora, essa é a verdade. Devemos nos ver como pessoas corretas. Contudo, podemos ser mais corretos, fazedores de boas ações, se formos bons observantes da Torá, não para salvar. Não tem contexto de salvação, você tem que entender isso com a mente israelita, demora anos, mas você entende. Isso é claramente ensinado nas Escrituras. Será por nós justiça. Está escrito isso aqui, ó. Será por nós justiça. Opa, bota. Não, ai, o que é isso aqui? Sem cores. Não, o que eu fiz? Não acredito. Só um momento. Interromper real. Certo. Vamos lá de novo. Tudo preto. Eu quero um amarelinho. Opa, amarelinho não. Quero esse aqui. Esse amarelinho. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante Yahweh. Ué? Lá tá dizendo, o cara diz que ninguém pode fazer nada para ser justo, para agradar Yahweh. Só que no próprio mandamento de Yahweh diz que será por nós justiça quando tivermos cuidado de quê? Cumprir todos os mandamentos. Como é que você vai explicar isso? Você está entendendo? Tem que ser justo.
será por nós justiça quando eu cumprir o mandamento. E lá na frente diz, em Gálatas, Romanos e o outro era, deixa eu ver aqui, Gálatas, Romanos, deixa eu aqui em cima, Gálatas, Romanos, tem mais um aqui, são três, não foi que eu vi? Romanos, Gálatas, e tem mais um, tem não? E Tiago, Tiago, Romanos e Gálatas, tá bom? Aí tá aqui assim, ó, será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante Yahweh, nosso Elohim, como nos tem ordenado. Isso salva? Não, é para fazer obras justas, não para salvação. E aí, se você não entende a Torá, o que fala em Deuteronômio 6:25, você vai falar, o Novo Testamento os caras já estão distorcendo, e não estão, é um entendimento, que ele está falando de tzadik com obras de justiça e não para salvação. Existem dois conceitos, um para salvação e um para obras de justiça. Andando dos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedente e procedente procedente reta, e, e, proced, e procedente retamente, o tal justo certamente viverá. Ezequiel 18:9. Olha só, o tal justo viverá, pois não são justos diante de Elohim os que observam a Torá, mas serão justificados os que praticam a Torá. Aí dá pau, porque Shaul, quando falou isso daqui, depois os caras falam, mas ele falou lá que era uma graça, que era só ter fé e crença, ele era bipolar. Não, você tem que entender a linguagem de Shaul. Se você distorce o que ele falou, meu amigo, você está enquadrado naquele verso. Em Kefa, se eu não me engano, Pedro. Ele diz que muitos distorceram o que ele falou para sua própria destruição. Então você fica esperto antes de falar besteira. Vai aprender primeiro, hein? Vai ficar anos aprendendo que abrir a boca para fazer as coisas. É isso que eu falo para as pessoas que eu conheço muitas vezes aí, meus amigos. Eles não entendem isso. Eles querem ficar só ensinando, ensinando, ensinando e não aprende. E aí cai um negócio desse aqui e não aprende por quê? Pois não são justos diante de Elohim os que ouvem a Torá, mas serão justificados os que praticam a Torá. Uau! Quer dizer que Paulo disse isso? Agora eu novamente pergunto: existe alguma quantidade da observância da Torá que podemos adotar em nossas vidas para nos tornarmos mais íntegros diante do nosso Pai? Existe? Sim! E o messiânico diz: não, porque ele confunde com salvação. O princípio fundamental da filosofia, que vem da Grécia, terrível, que muitos movimentos messiânicos têm se baseado, é uma ideia totalmente falsa, pois o pecado é a violação à Torá. Ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E quem comete pecado é de Satã. Por quê? Porque Satã não tem Torá. E a justiça, para me aproximar mais, estar mais justo diante de Arro e não para me salvar, mostra a Tzedaká, a justiça na minha vida, não a salvação. Aqui diz, o pecado é a violação à Torá. Não deixe homem algum enganá-lo ou ludibriá-lo. Não foi enganá-lo? Mais fácil, tá bom? Então você vai ver muitas pessoas falando por aí. Você fala, puxa, olha, agora esse daqui é o que eu queria ouvir. Você não entendeu hebraico, você está perdido. Desculpa aí, tá? Tá ferrado. Sabe por quê? Porque você fica ouvindo, ouvindo, ouvindo e não estuda. E não aprende com pessoas corretas, pessoas certas, com gente certa, com Yahweh te guiando. Tá bom? E eu não estou falando por causa de mim, não. Eu estou falando por causa de Yahweh. Ele vai te mostrar as pessoas. Eu passei por muitos antes de Yahweh me dar um instrutor que me ensinava o correto. Passei por muitos. Me estrepei em vários. Muitos instrutores até nazarenos do passado negaram até o Messias. Tá bom? Então você que não fica esperto não de querer aprender, você vai confundir tudo. Você vai explicar que salvação salva, que Paulo falou que não, e a fé de Abraão, mas como é que o mandamento justifica? Você não sabe, não aprende nada. Você precisa aprender. Ok? Vamos mais uma? Última. Prometo. O que é inteligência? Torá é a inteligência. Deuteronômio 4:16. Vamos ver aqui. Deuteronômio DD
4. Deuteronômio 4, 16. Estou numa grega, hein? Estou lendo aqui na Bíblia grega. Hein? Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura ou semelhança humana. É 4,16? Não, tô 4,6. Vai torcer aqui não, irmão. 4,6. Vamos lá. Guardai-vos, pois. Guardai-os, pois. Guardai-os o quê? O contexto vai ver que é os mandamentos da Torá. E cumpri-os. Você tem que cumprir. Porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Ué, perante os olhos dos povos. Qual que é a verdadeira sabedoria e entendimento? Guardar e cumprir a Torá. Diante de quem? Dos povos. Que povos são esses? Que não têm Torá. Que ouvirão todos esses estatutos, ó, e dirão: este grande povo é uma nação sábia, entendida. Uau! Diga Todarabaia, diga aleluia, Todaia. Irmãos, se você cumpre e guarda a Torá, é a nossa sabedoria, o nosso entendimento, para que os povos olhem para a gente e falem: puxa, como aquela pessoa é inteligente. Não pela ciência de conhecimento humano dele, mas pelo conhecimento da Torá. Por isso que eu já fiz um vídeo lá no meu canal, acho que é 6 partes, sobre o verdadeiro conhecimento, que não tem nada a ver com conhecimento de ciência da Terra. Está falando de conhecimento da Torá, porque na própria Torá tem a ciência. Essa ciência de descoberta de coisas científicas, mas a verdadeira ciência é o conhecimento da Torá, porque ela vai te mostrar coisas nos níveis acima da Torá. No mundo espiritual, que é mundo físico e espiritual, tudo tem a ver com a Torá. E olha o que os povos vão falar. Eles vão ouvir todos esses estatutos e eles vão dizer: os que não têm Torá, hein? Este grande povo é uma nação sábia, entendida. Por quê? Porque eles guardam e eles cumprem os mandamentos. Como que eu vou estar me relacionando com pessoas que não querem Torá? Como que você vai ficar ouvindo a vida inteira gente falando contra os mandamentos do Criador, pegando essas aparentes contradições aqui, que são várias, que daria anos de explicação, entendeu? Eu estou abrindo aqui, porque tem muita gente engraçadinha falando contra a Torá aí, e tem pessoas também que vão começar a querer ensinar a Torá e não vão saber sobre isso e vão distorcer. E aí vão falar que Paulo, Shaul era um louco, e vai logo mais negar o Messias. E escuta o que eu estou falando. Anote, hoje é dia 23/10, meia-noite e 34. Anote o que eu estou falando. Pessoas que você jamais imaginaria um dia vai aparecer assim, ó. Olha, o Messias não veio. Aí você vai fazer: como ele não crê mais? Se ele sempre ensinou e blá 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 blá. Escute, anote o que eu estou te falando. Guardem a Torá, cumpre a Torá. Isso é a nossa sabedoria e nosso entendimento. Perante quem? Os povos que não têm Torá, que ouvirão desses estatutos, estatutos, juízes e mandamentos da Torá, e dirão, e eles vão dizer: não precisa mais seguir a Torá não, esses caras são tudo ignorantes, esses caras são tudo judaizantes. Os verdadeiros pagãos, quando vê um israelita guardando a Torá, ele fala assim: ó, este grande povo é uma nação sábia e entendida. Pois que nação tão grande, que tenha deuses tão chegados como Yahweh, nosso Elohim, todas as vezes que o invocamos, não existe. Yahweh é o nosso único Elohim. Essa é a nossa inteligência. Ok? Então não adianta você querer tirar a Torá, porque você vai ser um burro. Burro não, burro é mais inteligente que quem não tem Torá. Você vai ser um acéfalo. Você vai ser uma pessoa indouta, um nécio. Você vai ser uma criança de fralda quando você abre a sua boca sem estudar antes. Não abra sua boca sem estudar antes. Senão você vai falar besteira.
Ok? Então, entenda, a Torá é a nossa inteligência. Os pagãos vão falar assim, puxa, esse povo é tão inteligente. Como é que esse povo é tão inteligente? Porque eles têm Torá. Tá bom? Deixa eu fechar aqui. Voltar aqui. Tá na hora de dormir. Tá na hora de você descansar. Apesar que você vai ver isso de dia ou de noite, né? Que eu tô gravando de noite. Não gravo mais ao vivo. Mas eu estou alicerçado nisso aqui, ó. No reino de Arro. A menorá. O reino de Arro, que é o escudo de David. Não tem nada a ver com a estrela de Renfã. Tá? Escudo de David. Os dois Dalet do nome de David, que se une com Aleph Tav, que é o símbolo dos nazarenos. E eu conheço quem é Yahudá e quem é Efraim. Eu sei quem é que está segurando aqui, ó, essas duas casas. Eu sei que ele deu a Torá. Eu não comecei ontem, ok? Eu não sou um mestre. Tem muitas coisas para aprender e modificar. Espero que sim, que abra os nossos olhos. Mas, se você não tem Torá, não tem inteligência. Que Yahweh te abençoe e te guarde nessa noite. E que você medite nisso. E aprenda a ter obras de justiça. Não tem nada a ver com a salvação. Senão você vai pegar Romanos, Gálatas, Tiago e vai fazer uma salada e você vai negar o Messias. Eu conheci gente importantíssima que sabia 10 vezes mais que eu, que negou o Messias. Porque não tinha foco e urua de Yahweh. Que Yahweh te abençoe e te guarde nessa noite. E que você possa vestir uma farda e ir para a batalha. Chega de palavras de nacianos no nosso ouvido. Chega. Nem de judaísmo messiânico, hein? Ah, justiça não tá nada me faz justo. Diz que a Torá me faz justa. Shalom, shalom.